Pedro, eu acabei de ver um meme que eu acho que rende muito assunto aqui na lojinha do Bom Senso, que é o seguinte: mais cedo ou mais tarde, todo mundo se senta para um banquete de consequências. Você quer comentar? Caraca. Sabe primeira coisa que me vem na cabeça quando você fala isso? Hum, A Shakira. Cara, Mozona. cara, a Shakira mudou a minha vida. Bem-vindos à Lojinha do Bom Senso, um videocast de Pedro Ramoa e Vivian Mairink. Eu sou o Pedro Ramoa Eu sou a Vivian Mairink. e essa é a Lojinha do Bom Senso. Bem-vindos. Bem-vindos. Cara, fala da Shakira. Shakira Muzona, Shakira ministra das Relações Cara, a Interiores. Shakira mudou a minha vida, porque depois que a Shakira fez o que ela fez, expondo a vida pessoal dela, tornando público um caso de traição e de muita falta de bom senso dentro de um relacionamento, Uhum. ela me ensinou uma coisa que foi o seguinte: eu nunca mais deixo baixo. Mas vamos dar uma contextualizada para quem estava procurando água em Marte. Assim, com quem Shakira era casada? Shakira foi casada Shakira, com. cantora colombiana, Shakira foi casada né? com um jogador de futebol do Barcelona chamado Gerard Piqué. Uhum. E ele não só traiu Shakira, como traiu Shakira com uma babysitter dos filhos. E Uhum. ela não só frequentava a casa, como passou atrás numa live. Você viu o nível de autorização desse homem. Eu não sabia Ele disso. estava numa live e essa mulher passou atrás e, não satisfeita, ela comeu a geleia favorita da Shakira que estava no refrigerador. Que foi o motivo, foi o indício que ela teve para perceber que estava sendo corneada. Exatamente, porque ela olhou aquela geleia. O A geleia marido era não. só dela, É, né? o marido não curtia geleia. Ela viu uma faca diferente, uma enfiada de ela. Meteram a mão. Estranho. Quem mexeu no meu queijo? No E aí o que que caso, ela geleia. fez? O que que ela fez? Ela ficou chateada? Ela chorou num canto sozinha? Não. Ela monetizou, ela expôs a situação e ela não deixou baixo. E ela fez tudo o que não era esperado de uma mulher fazer. E ela me ensinou muito, porque eu vivi um término de relacionamento onde eu deixei muito baixo, eu andei nessa estrada muito quietinho, por muitos motivos, e eu me arrependo, porque eu acho que quando a gente deixa abaixo, a gente perpetua a autorização que o outro exerceu sobre nós. O que eu quero dizer com isso? Tudo que fizeram comigo e tudo que fizeram com a Shakira foi devido a uma autorização social, seja ela qual for, que essa pessoa se sentiu autorizada de fazer o que fez. E aí, quando você não dá um grito, quando você não bate na mesa, essa autorização se perpetua. Ela passa para o próximo. Você não acha que o que acontece é que quem está vitimizado numa situação dessa, de ser, o medo de exposição, essa sensação de que você está muito vulnerável, de que você tiraram o tapete debaixo dos seus pés, de que você foi traído de um jeito que você não esperava, você não acha que a pessoa traída fica num lugar de tentar se resguardar ao máximo, assim, porque ela já está tão vulnerável. E aí o que sobra para essa pessoa normalmente é a elegância, né? Assim, Sim. eu vou tentar recuperar aqui a minha dignidade e não entrar numa de expor a minha vida, porque isso vai me deixar mais vulnerável. Eu não tenho a certeza de que eu serei acolhida. Sim. Eu tenho a certeza de que eu estarei mais vulnerável. Então, o que acontece na sua vida, o que acontece na minha vida, e o que não aconteceu na vida da Shakira, eu acho que por isso é tão contundente, é que a gente fica num lugar de deixa eu me proteger, porque tudo já foi retirado de mim, né? Eu acho que é exatamente isso, assim. Eu não me arrependo porque eu fiz o que eu pude na altura. E foi o que foi, e eu acho que foi ótimo. Em vários casos diferentes de término de relacionamento. Mas a Shakira me ensinou que, claro, eu fiz o que eu pude e acho que fui elegante, fui chique, fui quietinho, me retirei de cena de uma maneira muito pacífica, mas ao mesmo tempo, em certos casos, em certos momentos, por mais que a gente faça isso mirando o nosso bem-estar e a possibilidade do que a gente tem na altura, na época que a coisa acontece, quando a gente não reclama, quando a gente não deixa claro que essa agressão
está sendo feita tal como ela é, a gente autoriza o outro, a gente libera o outro, porque não fica claro para o outro a gravidade e o tamanho das consequências que foram causadas na minha vida dentro de certa circunstância. Então, nesse sentido, eu acho que a Shakira deu uma aula, a Miley Cyrus também. As duas viveram isso em épocas muito próximas. Muito próximas, e E lançaram a arte, fizeram arte a partir disso de um jeito num período muito próximo um do outro, e muito né? contundente, muito direcionado. E acho que elas ensinaram a gente que quando a gente reclama, quando a gente diz que não está certo, quando a gente diz que não, quando a gente impõe o nosso limite, a vida devolve pra gente coisas que eu não tive. No mínimo, empoderamento, Empoderamento né? No mínimo, uma noção também de quem está do seu lado na trincheira, que é uma coisa que você fala sempre, né? Assim, vai ser mais vulnerável esse caminho? Vai te deixar mais fragilizado, mais sozinho? Vai, porque a gente sabe o quanto que o traidor é pouco penalizado, sobretudo se for um homem, né? E aí, no caso de homem heterossexual, isso é uma oferta da casa. O nível de autorização está estabelecido. Está super estabelecido que a traição está como uma possibilidade em qualquer casamento, muito mais possível para o homem do que para a mulher. Eu já ouvi muito isso, né? Tipo, quando um homem faz merda, o choque é menor do que quando uma mulher faz merda, porque do homem já está esperado. Já se espera, já ele se tem espera necessidades, isso, né? Ele teve uma crise de meia-idade, ele teve uma crise de identidade, ele teve uma crise de molecagem, ele tem muitas crises autorizadas a estourar ao longo de um casamento, então é possível. E dizer também do privilégio, né? Porque o que o Piquet fez com a Shakira é sobre privilégio. Total. Ele botou uma mulher dentro da casa dela, ela comeu a geleia dela, tudo isso sem o menor constrangimento, porque ele está autorizado socialmente a cometer esse tipo de absurdo. Se fosse ao contrário, a torcida do Barcelona estaria toda na porta da Shakira xingando ela de piranha. No mínimo, No daí mínimo. Daí pra baixo. Entendeu? E aí eu também queria falar uma coisa em relação a Shakira e a Miley Cyrus, porque eu ouvi muitos portais, alguns podcasts, todo mundo colocando toda essa situação, num lugar de vingança. A narrativa da Shakira e da Miley Cyrus era: elas estão se vingando desses homens. E eu quero discordar aqui veementemente, totalmente contra essa narrativa de vingança, porque elas não se vingaram. Para mim é uma reparação, porque durante anos, principalmente as mulheres, ficaram nesse lugar de aceitação, de normalização desse comportamento masculino, e pela primeira vez, duas mulheres poderosas e ricas, com espaço na mídia, com voz, se colocaram num lugar muito forte contra esses homens. Esses homens foram atingidos, sim, eles sentaram para um banquete de consequências. Eu adoro pensar desse jeito, porque eu acho que isso deixa a perspectiva um pouco mais iluminada nesse sentido de que tem consequências, mas ao mesmo tempo eu ainda acho que a perda de capital social é muito pequena. Sim. Porque o próprio Piquet toma essa chamada do mundo, porque a música dela virou um super hit imediatamente. E não porque a música é maravilhosa, pode até ser, mas não é disso que se trata. É muito porque é uma música hino para boa parte das mulheres no mundo inteiro. Que estão se sentindo representadas. Que estão se sentindo finalmente representadas. Por essa mulher que não está deixando baixo, que ela está problematizando o que aconteceu com ela. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, o cara toma esse chamado do mundo, é meio ridicularizado, mas dentro de uma bolha, porque eu acho que, de forma geral, o fato dele ter ido a uma entrevista logo depois da música ser lançada, dirigindo um Twingo e usando um relógio Cássio, que são as comparações que ela faz com a babá, né, com a mulher com quem ele traiu na letra da música, ele chegar usando esses símbolos é um escárnio. Totalmente. Né? Assim, é uma passação, uma autopassação de pano tão grande, Não, uma vontade de ridicularizar essa mulher de novo. Nível do quanto ele se sente autorizado, porque ele não se constrange em nada com a situação, ou finge que não se constrange, porque eu acho que está muito mais na esfera do fingimento, no teatro, porque o fato da mãe dele e defender ele é tão patético, né? Tipo, a mamãe vai lá e defende o filhinho,
e isso vaza e transborda o constrangimento dele. Sim, sim. Só que eu acho que essa falta de constrangimento de fazer essa piada toda e que depois caiu por terra porque não colou, ninguém acreditou nessa falta de constrangimento, é um reflexo da autorização desse homem, de achar que ele não tá fazendo nada de errado, que o que ele fez é normal e esperado e que tá dentro do guarda-chuva de possibilidades dessa existência humana. Sim, ele pode. Mais uma vez, é um homem que pode. Mais uma vez, o que um homem pode não é o que uma mulher pode, ou que, né, o homossexual também não pode. Então, a gente está o tempo todo esbarrando nesse território de proteção e de camaradagem, porque uma coisa que eu fico muito chocada é o quanto que um homem não cobra do outro. Sim. Sabe assim, tipo, homens que são dentro de um mesmo, que eles pertencem a um mesmo grupo de amigos, homens que fazem parte de uma mesma prateleira social, mesmo não tendo vínculos de amizade, intimidade e tal, existe ali uma conversa telepática que não precisa nem ser muito explícita, né? Assim, não precisa ser muito verbalizada de que, meu irmão, eu tô aqui para você, entendeu? Você fez uma cagada, mas eu tô aqui para você, porque talvez eu faça essa mesma cagada daqui a um ano. Mas é um lugar muito perigoso e eu acho pouco admirável, porque eu admiro zero, que é, às vezes você tá numa roda, a masculinidade é tóxica nesse lugar, porque você tá numa roda com heterossexuais e eles estão se zoando entre si, e um faz uma piada completamente desnecessária e politicamente incorreta e descabida no ano de 2023. Que a gente já sabe que é descabida. Que é ridículo. E aí, pra mim, o que é problemático é que nunca um outro homem vai falar, porra, tá viajando. Nossa, que babaca. Não dá mais pra falar E entre isso. gays e mulheres isso acontece mais. Sim. Entendeu? Porque tem uma chamada. Exato, e isso é tão educador, isso é uma coisa tão didática, porque pra mim às vezes que eu mais mudei de opinião e percebi que eu tava sendo um babaca, um escroto, foi quando alguém falou, Pedro, isso tá errado, você tá viajando. E sempre foram mulheres ou gays que fizeram isso. Sim. Porque os homens não estão culturalmente educados se questionando e questionando o outro, que é necessário. Se uma pessoa fala uma merda numa mesa, as coisas precisam ser ditas, principalmente quando é um amigo seu. Eu acho até que a gente tem que, de novo, fazer aquela ressalva de que, não somos donos do bom senso, mas somos muito interessados na busca. Sim. E é lógico que a gente não está generalizando que todos os homens héteros são canalhas cafajestes. Nem todo homem. Nem todo homem, mas é que... Mas sempre um homem. Né, a frequência com que isso acontece dentro deste grupo social é tão grande que dá para tirar algumas conclusões a partir disso, a partir de uma questão que é histórica, que é estrutural. Não, isso está tão estruturado e tão estabelecido que eu quase me sinto na liberdade de não pedir licença porra nenhuma. Melhorem, porque na minha vivência, desde que eu nasci, desde que eu tenho 1 ano de idade, o que mais me tolhiu, me reprimiu, me causou danos foram o comportamento dos homens. Sim. Muito mais que o das mulheres. Uma entendeu? mentalidade que muitas vezes é isso, não está nem explícita, né? Não é uma conversa que vão ter com você, são mini indícios sociais que vão te enquadrando de um jeito, né, para você se comportar de uma certa maneira e não causar incômodo. E passa pela ética, porque isso que você está falando, tipo, por exemplo, existe uma cultura machista de que homem não faz terapia, né? É uma resistência maior. Sim. Eu acho que, não sei se essa estatística existe, mas com certeza mulheres e gays se trabalham mais num trabalho de autoconhecimento. Pra aturar a galera que não faz terapia. Totalmente. Só que assim, se você tá numa bolha de privilégio, onde a sua saúde mental é algo que você pode ter acesso de trabalho, o que eu tô querendo dizer? Se você tem a chance financeira de se trabalhar e de fazer terapia, isso é um compromisso ético com a sociedade. Porque isso é o que você está entregando para a sociedade. Que indivíduo você está entregando para a sociedade? É uma pessoa que está contribuindo no coletivo ou é uma pessoa que está causando danos no coletivo? Em geral, são pessoas que estão causando danos no coletivo que não estão fazendo terapia quando podem acessá-la. Isso para mim é uma questão ética.
Concordo. Polêmica. É Mas assim, polêmico, mas chupa essa manga. chupa essa manga. Mas vamos fazer uma outra contextualizada aqui, que é o seguinte, porque o estigma sobre terapia ainda é muito presente, apesar de ter melhorado. E terapia é para todo mundo. Não é para Total. quem tem problema, não é para quem tem uma questão. Aliás, tem problema que não faz. Porque Exato. geralmente, em uma grande porcentagem dos casos, quando você faz terapia, você reduz os seus problemas. Sim. Não os práticos, mas como você lida com eles. E a vida começa a ficar um pouco mais leve, ou pelo menos um pouco mais consciente, na medida em que você mapeia os seus sentimentos e como você lida com as coisas que te afetam de uma maneira mais adulta, porque você olha para as coisas como elas são. Entendeu? Sim. Adeus. É isso, ficamos por aqui hoje. Mentira que tem o quadro Reclame Aqui! Reclame Aqui hoje. A gente vai ter que linkar ele com o banquete de consequências e eu acho que ele também rende muito pro banquete de consequências. Não, vamos Calma. nessa, porque eu tô pistola hoje. Bora. Eu tô pistola porque esse assunto me transborda, me irrita, me deixa puto pra caralho. Esse assunto é muito revoltante mesmo. Nossa Senhora. A Clara de Belo Horizonte trouxe uma pedrada. São pouquíssimas palavras nesse Reclame Aqui, mas com muito drama envolvido, que é o seguinte: visita surpresa. Ponto final. São 2 palavras. O Reclame Aqui dela é visita surpresa. Quem que é? Clara de Belo Horizonte. Pô, Clara. Clara chegou com um coquetel molotov na nossa porta, né? Foi isso que aconteceu. Pô, acho que é meio... Tá explícito, né? A falta do bom senso, visita surpresa. Seja uma visita de 15 minutos, seja uma visita de dias, ou seja uma visita... Eu não sei se a visita surpresa a gente pode derivar também para a questão da visita que não vai embora. A gente pode elaborar, mas eu acho que visita surpresa não se faz. Porque é muita invasão. É muita invasão você chegar na casa de uma pessoa sem avisar. Cara, é uma invasão tão louca, que são tantas camadas do que pode acontecer ou não. E eu acho que a pessoa que chega de surpresa na casa de uma outra pessoa é uma autoestima que eu não tenho. Não, eu fico pensando o seguinte: que tipo de contexto leva a outra pessoa a achar que ela pode bater na porta de uma pessoa sem ser convidada, se hoje em dia o simples fato de você telefonar para uma pessoa sem aviso já é uma invasão. Eu também acho. Né? Se a gente está precisando cada vez mais da nossa bolha de conforto, porque o mundo está muito inóspito. E a gente é invadido sem querer por tudo, né? Porque se você abre um smartphone, aquilo já, né? Você nem sabe mais o que você... Você já acorda olhando uma publicidade que você não pediu. Exatamente. Aí brota um ser humano na sua porta para fazer o quê? Eu acho que a visita surpresa, ela só tem uma ressalva, que já aconteceu e é fofo, que é quando você está vivendo uma paixão. Ah, sim. Será que Clara estava falando disso? De um crush que chega na sua porta? Não, senão ela não teria reclamado. Ela estava falando daquela tua prima doida que chegou de surpresa na sua casa. De mala, de mochilinha. Mas eu acho que não. Eu acho que a única ressalva para uma visita surpresa é quando existe uma conotação, nem amorosa, eu diria, mas de paixão mesmo. Aquela paixão louca, mútua que está acontecendo. E aí a pessoa chega na sua casa de surpresa, aí é lindo de morrer. E isso normalmente cabe muito bem quando o casal está separado por uma distância geográfica. Exato, né? E aí eles já estão em contato e eles já estão penalizados pela distância e falando, pô, que bom seria você aqui, não sei o que, de repente linda. A pessoa é o único jeito que uma visita surpresa pode ser aceita. Fora isso, falta de bom senso e a visita que não vai embora, que você puxou esse fio também. Eu tenho que fazer uma confissão sobre esse fio que eu puxei, porque também foi uma participação da audiência anônima, mas que disse, eu tenho essa falta de bom senso, eu reconheço em mim essa falta de bom senso. Eu, às vezes, percebo que eu fui embora da casa de uma pessoa depois dela ter dado vários toques, vários indícios de que já era a minha hora de ir embora e eu não ia. Sim. Mas eu estava lá tão confortável, e aí eu entro também numa classe que, sem querer ser etarista, já sendo assim, na minha idade. Você vai para um programa que você está na casa de alguém, a comida é boa, a bebida é boa, a conversa é boa, você vai ficando. Não, talvez eu seja um pouco essa pessoa. Não, você tem feeling. Eu acho que é uma questão de feeling. Feeling ou filho? Feeling. Porque eu tenho os dois. Não, feeling. Feeling, tipo, de sentir os movimentos, entendeu? Eu acho que sim. Eu acho que eu vou ficando, mas eu acho que eu sou a pessoa que sente o exato momento de ir embora. Uhum. Eu não vou embora nem antes nem depois. Foi a Tijuca que te deu isso? Com certeza. Essa noção de pertencer
ao mesmo tempo não pertencendo, podendo olhar em De volta. cima. Eu acho que o tijucano, ele desenvolve uma visão do drone. Perfeito. Entendeu? Você perfeito. vê o drone, porque é uma passabilidade. Eu queria explicar isso, porque às vezes as pessoas não entendem muito. Os meus amigos da Zona Sul, quando eu falo, sou tijucana, é tipo, o que você tá falando? Mas é assim, a Tijuca te dá uma visão de drone, por quê? A Tijuca é um bairro onde existe um conceito de passabilidade. Você entra em contato e num extrato brasileiro muito específico de transitar por diferentes realidades no mesmo metro quadrado. Uhum. E isso te dá um poder de observação da vida ímpar, que, me desculpe, uma pessoa criada nos jardins não terá. Não terá. Não terá. Você chama de drone e engraçado que eu tenho uma expressão parecida que é a vista aérea de si mesmo. Sim. O tijucano sempre sabe onde ele está naquele rolê, né? Ele sempre sabe que ele pertence a um pedaço muito específico que provavelmente não tem ninguém ali equiparado Exato. com a mesma experiência social. Você está se vendo de fora. O tijucano, inclusive, é o único bairro do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, não sei, que existe o gentílico, que é tijucano. Ninguém é leblonense, entendeu? Tipo, botafoguense é do time. Mas ninguém é jardim botânico-zense. É que nem o New Yorker. Exato. São características tão específicas que te conferem um gentílico. E isso eu acho um grande privilégio, porque essa questão da passabilidade, essa coexistência intrínseca ao ser, eu e Vivian compartilhamos lindamente. Maravilhoso. Você falou de um jeito tão bonito que eu não me senti nem pertencendo. Ai, mas você pertence, eu faço parte. Você pertence. E é isso que faz a gente ter essa boa noção, esse bom senso de sair da casa das pessoas sem se demorar demais, como eu acho visita. Que sim. Porque o tijucano também, ele tem um grau de antipatia, né? Que é um lugar também que às vezes é tipo, vaza. Ele como visita ou ele como anfitrião? Como anfitrião, tipo, botar uma vassoura atrás da porta. Isso vem da Tijuca, eu tenho certeza. O tijucano tem essa ousadia. Eu acho que sim. Você sabe que eu descobri uma outra coisa, além da vassoura? Me falaram sobre jogar sal. Ah, é? Sal no fogo. Ih, eu não sabia dessa. É uma outra mandinga, que eu acho que já é área adjacente, não Mas é da Tijuca. tenho amigos mais frontais que falam... Time to go. Bora, chegou, né, o tempo. Em novela, em filme americano, a gente vê muito isso, né? Festa acabou. Nossa, gente, meu sonho lançar A Festa Acabou quando eu tô cansada. Eu sou mais sem noção, eu acho. Porque aí a gente também esbarra na minha falta de bom senso, que ela existe, que é... Cara, já fiz várias vezes. Eu fui dormir na minha própria casa. Você dá uma festa... Mas isso eu acho que é uma falta e um bom senso ao mesmo tempo. Porque você está tendo o bom senso, a empatia de deixar aquelas pessoas que estão curtindo o programa, como esse ouvinte anônimo, ficarem na sua casa, né? Aproveitarem daquele ambiente que está hospitaleiro, acolhedor. E sempre a francesa. E você não vai se submeter, se sujeitar a um sacrifício que a sua alma não está comprando naquele momento. Quando eu tô com os meus amigos, eu tô tão à vontade que eu sou capaz de ir dormir. Tudo bem. Nossa, belíssimo. Falamos bem hoje, hein, Vivi? Gostei. Falamos sobre o banquete de consequências positivas e negativas. Maravilhoso. Shakira, Miley, tamo junto. Quero. Beijos. Até a próxima.